Deixa eu mudar de assunto, né? Assim, você fica à vontade até se não quiser falar sobre o tema, mas acho que era dever nosso aqui, até como jornalisticamente falando, né? Falar sobre isso. Não sei se você deve ter visto, né? Esse processo do Felipe Massa voltando 15 anos depois sobre a história lá de Singapura. E eu não vi você falar sobre o tema em lugar nenhum ainda, né? Então, eu não sei o que você achou, se você quer falar alguma coisa sobre o tema, se você o que você acha desse processo que o Felipe colocou contra a FIA, pedindo esse título mundial, reparação sobre aquilo tudo? O que você acha? Como é que você está vendo isso? Eu Queria não deixar tenho falar, muito o que falar sobre o achar. tema. Ele tem que fazer as vontades dele, né? Enfim, se ele tá com vontade de fazer isso, quem sou eu para ficar julgando ele? Então, enfim, eu falei sim, na minha parte, no Pelas Pistas, nosso podcast lá, eu falei um tempo atrás aí do meu lado da história. Quem quiser ir lá pode acompanhar, mas o que ele vai fazer ou não é a decisão dele. Eu não vou ficar julgando. Eu não estive no lugar dele, eu não sei o que ele passou, não sei o que ele ouviu, então eu não posso ficar julgando sem saber exatamente o que passa pela cabeça dele, né? Aliás, essa frase sua é boa, porque você fala uma coisa certa, de você não estava no lugar dele, não sabe o que ele sentiu, não sabe o que ele ouviu, e vice-versa, né? Eu queria até entrar, né? Assim, primeiro, acho muito legal a maneira que o Rafa trouxe o assunto, é delicado até, deixando você à vontade de responder ou não, porque, cara, é difícil, né? É difícil voltar uma história que já, para mim, é uma história passada que eu, sinceramente, que não tem nada a ver com a história, hein? Mas sabe quando, tipo, deixa pra lá, não quero mais ouvir dessa história que já deu o que tinha que dar. Mas eu vou te falar uma coisa minha, né? E hoje eu tô um pouquinho, parece que um pouco profundo, não tô precisando tomar remédio, tá tudo bem por aqui, mas eu tô numa pegada um pouco na sensibilidade, porque eu vou te falar uma coisa, eu fiquei pensando, tá? Quando surgiu esse assunto novamente, do Felipe entrando com uma ação, as pessoas, obviamente, quando lembram, julgam, que é normal, né? Julgam sem terem conhecimento de fato. E aí, para nem entrar na sua seara aí, no seu assunto, eu vou falar da minha parte, cara, que também pouquíssimas pessoas viram na época e quase ninguém sabe a respeito, porque eu não tinha, quando eu estava na Fórmula 1 em 2001, eu não era um dos pilotos em destaque, eu andava pela equipe Prost, que é uma equipe que estava quebrada financeiramente, tanto é que literalmente quebrou, né? Quebrou de falência no final do ano. E eu estava numa situação, cara, que, tentando ser rápido aqui, eu era o queridinho, era o piloto escolhido do Jack Stewart quando eu estava lá na Jaguar, né? Que foi a Stewart foi vendida para a Ford era dona da Jaguar, o Jack era o mentor ali da equipe, eu era o queridinho dele, de repente, o cara que me contratou, executivo da Ford, eu fui contratado em setembro, sei lá, em novembro de 2000, na verdade, a filha dele morreu nos Estados Unidos de câncer, ele voltou para lá, se aposentou. Foi quando mandaram o grande Bob Rahal para tomar conta da equipe Jaguar. E aí, cara, o inferno, pro meu lado pelo menos, o inferno começou. Ele começou a demitir todo mundo que era da equipe da época do Jack, colocou o Jack para fora da equipe. Aí tem muita coisa para conversar também que nem vem aqui o assunto. E basicamente aquele sonho meu, aquele ano meu, que era o ano de sonhos, de estar realizando um sonho de ser um piloto de Fórmula 1 se tornou um ano de pesadelos, cara. Né? Eu tive que deixar a Jaguar antes que eu fosse mandado embora, porque eu acho que ele ia me mandar embora. Pra você ter uma ideia, cara, né? Assim, ele nem tinha começado a temporada ainda. Eu lembro que eu tinha feito lá a última sessão de treinos em Valência, 4 dias em Valência, que eu fui mais rápido que o Ed, do que o Irvine em 3 dias, porque até então eu não tinha os pneus para poder andar rápido, era o pneu Michelin que vinha naquela temporada, um pneu novo, e tinha os pneus de controle, que eram pneus mais lentos, e os pneus de desenvolvimento. Só o Ed tinha pneu bom, ou seja, eu estava sempre andando mal. Naquela última sessão, eu pedi pro Irvine, cara, pra você ter uma ideia. Eu falei, Ed, não tinha dor na equipe, tá? Cara, deixa eu usar os pneus, resumindo. Andava já bem, andava rápido. Antes de começar a temporada na Austrália, o Bob Rahal contratou o De La Rosa, que estava desempregado, para 2002, 3 e 4. O cara desempregado, contratou lá por 8, 9, 10 milhões de dólares. Ou seja, nem me deu a chance de começar o ano e eu já estava desempregado para o ano seguinte. Então, tudo errado. Eu comecei já o ano sabendo que eu estava, fora.
Foi quando surgiu a oportunidade da Prost, que o Pedro Paulo Diniz, bem intencionado, queria formar aquela minha equipe brasileira, me chamou para ir para lá. Eu fiz uma mudança no meio da temporada, que é algo incomum, né? Mas acontece. E aí, quando eu cheguei lá, a situação era muito pior, porque o carro era muito pior do que eu imaginava, a equipe estava muito mais quebrada do que eu sabia. Não que o Pedro Paulo tenha me enganado, não é nada disso. Mas, e a relação dele com o Prost foi só deteriorando, ou seja, deu tudo errado. E por que eu estou contando um pouco do contexto dos bastidores, né? Lá na frente, em setembro, aliás, setembro agora, eu tive um acidente que eu quase morri, né? Bati na Bélgica lá, 270 por hora, bati no muro. Quando você vê o acidente, cara, tá o cara aqui tentando ultrapassar num ponto que não é um ponto de ultrapassagem. Tudo bem que o Irvine também, foi com quem eu bati lá, viajou na maionese também, mas eu tô trazendo isso para dizer o seguinte, cara. Quando você tá do lado de fora, de repente você vê lá aquele piloto Luciano Burti não andando bem, batendo e tal, pô, esse cara aí é mais um pé de chinelo, esse cara, meu, não anda nada, esse cara não faz nada. Ninguém faz ideia do que eu tava vivendo ali. Me dá nó na garganta de falar, tá? Ninguém sabe a dificuldade que eu tinha. Então, quando eu tive aquele acidente, eu te falo, nunca falei isso antes, tá? Mas em consideração até tudo que você deve ter passado, cara, foi quase. Eu nunca tive esse problema na vida, mas eu nem tenho lembrança do que aconteceu. Eu não tenho lembranças do acidente, do que passou. Acho que a última lembrança que eu tenho daquele dia é do warm-up, que era às 10 da manhã, 9 da manhã, sei lá. Não lembro de nada, mas aquilo lá foi praticamente um suicídio, cara. Sem querer exagerar. Eu tentei fazer uma manobra de alguém que está disposto a qualquer coisa, de alguém que já perdeu a responsabilidade até de ter mais cuidado, de fazer a coisa certa, de ser né, de ter noção das consequências de alguns atos. Então, estou fazendo aqui um paralelo com o que você deve ter passado, cara, eu coloquei minha vida em risco ali de um jeito que eu quase morri. E ninguém vai entender eu falando isso aqui, de repente, fala, meu, puta cara maluco, né? Mas só eu sei, acredito que você também saiba, e alguns pilotos saibam, que é estar num ambiente de extrema pressão, de extrema cobrança, de um excesso de julgamento inadequado, e você acaba cometendo erros e tendo atitudes que nem você mesmo acredita, né? Hoje aqui eu sentado falando com vocês, imagina, cara, que eu faria isso. Nunca faria isso. Mas naquela época era um cara completamente diferente. Então, também sem querer me alongar muito, tô só, né, baseado na pergunta do Rafa, de voltar no assunto do passado, e que muita gente olha diferente, só quero dizer o seguinte, eu te entendo, tá? Eu te entendo no sentido de, não tô falando se é certo ou se é errado, a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado, né? Porque, faria muitas coisas diferentes do que eu fiz no passado, acredito que você também, mas eu sei o que é isso aí, cara. Eu passei por situações também complicadas que são poucos, e felizmente são poucas pessoas que entendem e já viveram isso. Então, Vem fique muito, tranquilo, tá? isso vem muito daquilo que a gente estava falando mais cedo, de você ser completamente tarado, apaixonado pelo que você faz, né? Exatamente isso. Faz, né? E mistura isso com pressão, com sonhos, com, enfim, mistura um monte de coisas, falta de talvez ter as pessoas certas ao seu lado, né? E a gente era menino, né? Você devia ter, sei lá, 20 anos, sei lá quantos 20 e anos você pouco. tinha. 20 e pouco. Eu também, eu tinha 20, sei lá, alguma coisa assim. Sabe, você não pode comparar a experiência, o know-how que a gente tem hoje em dia das coisas, né? Então, você soma todas essas coisas, né? É uma bolha para explodir a qualquer hora, entendeu? Enfim, é muito fácil a gente olhar para trás, né? E falar, a gente não devia ter feito isso, não devia ter casado com a fulana, não devia ter comprado essa empresa, não devia ter... É muito fácil a gente olhar para trás e ver o número de erros que todo mundo já cometeu e já se arrependeu, né? Sem dúvida. Então, assim, se arrepende? Porra, é óbvio, se arrepende de ter, sei lá, casado com a pessoa errada, de ter feito isso aqui, de ter mandado, sei lá, quantas pessoas embora. Tem muita coisa que a gente... Só que só o tempo, ainda mais uma coisa que a gente faz... Eu não era um adolescente, mas tinha 20 anos, vai, entendeu? Minha vida inteira que eu tinha vivido era só autódromo, né? Não é que eu tinha
um empresário, meu pai do meu lado. A gente, né? Você vê hoje em dia, eu acho que um dos grandes sucessos do Max, por exemplo, é ele ter uma estrutura sólida em volta dele, entendeu? Por exemplo, não, vou te dar um exemplo besta. Eu vou falar, Max, eu tô indo para tal corrida, me arrumo o passe lá. Tipo assim, não é ele, nem o passe, nem nada assim. Ele, acho que não tem uma coisa que não é blindado, que não é, ele não tem que ser ele que tem que fazer, entendeu? Nada, ele não tem que se preocupar com absolutamente nada. Talvez na hora que o avião vai decolar, não, tô a fim de atrasar porque eu tô a fim de, sei lá, tô a fim de jogar boliche agora, entendeu? Tipo assim, acho que talvez só isso. Então, assim, isso, você pega vários pilotos, pega o De Vries, que perdeu o emprego agora no meio do ano, Sim. entendeu? Ele é um cara ruim? De jeito nenhum. De Ele é um jeito cara nenhum. campeão mundial de Fórmula E. O ano passado fez a primeira corrida de Fórmula 1 dele sem nem ter andado no carro direito, marcou pontos em Monza. Mas, cara, quando você tá ali sob pressão, não tá com as pessoas certas do seu lado, ou não tem, sabe, é uma coisa que te tira do sério em 2 segundos. É muito complicado, entendeu? Tenho certeza que tem diversos casos na Fórmula 1 de pilotos com talento que não ficaram, que não tiveram a oportunidade certa, ou isso, com aquilo, por causa de realmente, mentalmente, você não tá ou com o apoio certo, ou de ter as pessoas corretas do seu lado, ou, enfim, de não estar no momento certo, entendeu? Ali na Fórmula 1 não é só puro talento, é você estar na hora certa, com as pessoas certas, com o ambiente certo do seu lado, tudo isso conta a diferença. Também acho que tem um monte de gente na Fórmula 1 que ficaram lá durante muitas temporadas que não tem o talento, por exemplo, que o Nick De Vries, usar ele como exemplo, que é o mais recente. Sim. Tem vários caras que tiveram 10 anos de Fórmula 1, 15 anos de Fórmula 1, que, cara, talvez porque foi no momento certo, na hora certa, com a cabeça certa, isso, aquilo, o cara não tinha todo aquele talento, mas o cara acabou indo e ficou, entendeu? Tem muito disso, acontece muito disso na Fórmula 1. Sim, sim. Então, pega o próprio Albon. Se o Albon tivesse voltado para Williams, né? Tiraram ele da Red Bull, botaram ele para andar de DTM. Se ele não tivesse tido a oportunidade de voltar para a Fórmula 1, pronto, ele estaria hoje em dia talvez andando de DTM e nada, talvez em casa, entendeu? E não, o menino voltou, momento certo, com um companheiro de equipe um pouco mais fraco, ele se sente mais preparado, ele se sente no lugar certo, Carro e o cara bom. tá fazendo um puta trabalho. Então, cara, é muito complicado, enfim, exige, ter sucesso na Fórmula 1 e estar envolvido com as pessoas certas realmente uma junção de tantas coisas pequenas também que, para dar certo, imagina, não é só ter a possibilidade de chegar um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas de estar na equipe certa, com os companheiros de equipe certo, com o empresário certo, sabe? Tem que encaixar muita coisa para a gente, se Deus quiser, ver um brasileiro próximo aí sendo campeão do mundo. Para a gente fechar esse assunto, ouvindo o relato do Luciano, o teu relato, Nelsinho, e até uma coisa que a gente estava conversando ontem, eu e o Luciano, quando a gente estava conversando sobre o programa de hoje, era, assim, negócio de julgamento, assim, uma coisa que falta muito aqui no Brasil é a questão de empatia, né? As pessoas não têm empatia pelo outro, né? E era o que a gente estava, um pouco do que o Luciano falou. E assim, pensando no lado humano, e até recomendo quem está em casa, até reforçando o que o Nelsinho falou, procurar na internet o Nas Pistas, é um podcast que ele faz com o Christian Fittipaldi, com o Thiago Alves, né? Esse trecho que ele fala sobre o caso lá de Singapura, que é muito bom. O podcast como um todo é muito bom, eu tento assistir toda semana, mas esse trecho que ele fala sobre o incidente é muito bom. Mas para encerrar o assunto, só queria fazer uma última pergunta para o Nelsinho. Reviver isso tudo quando as pessoas lembram e quando tem esse tipo de notícia na imprensa, esse tipo de caso quando acontece, ainda te incomoda, te cutuca lá dentro, ou você já deixou isso para trás, isso é águas passadas? Como é que você encara isso hoje em dia ainda? Rafa, fazem 15 anos isso, né? Já passei por tanta coisa na minha vida depois daquilo que eu mal lembro de muita coisa. Eu já tenho memória fraca por natureza, né? Se perguntar, você andou de kart, primeira vez que você andou de Fórmula 3, ao seu pódio de Fórmula 1, ser bem sincero com você, eu lembro de poucos takes
desses momentos bons. Então, momentos ruins a gente apaga. Apaga não, né? Acaba esquecendo naturalmente, né? E isso fazem 15 anos. Depois daquilo, tive, sei lá, devo ter feito mais umas 1.500 corridas. Então, faz muito tempo, né? Então, não é nenhuma coisa que me toca ou não. Tipo, cara, faz tanto tempo que já passou, entendeu? Já tive uma vida depois disso aí, entendeu? Enfim, não tem muito o que falar. Eu, por exemplo, como eu disse, tive. Foram 15 anos de corrida, disso, daquilo, de campeonatos. Então, realmente é uma coisa que não, sei lá, passa e beleza. Como é que eu vou dizer? Não sei nem como explicar isso, mas é uma coisa que passa, mas não é uma coisa que aconteceu ano passado, que ainda, sabe? Igual uma mulher que te traiu, que você ainda fica lembrando, vê ela passando na rua, assim. Não, fazem 15 anos, né? Então, realmente, passou tempo suficiente já para isso aí não me abalar mais.
Nelsinho Piquet vai se aproximando da terceira vitória na categoria. Vai se aproximando também do 12º pódio. Já tem mais de 90 corridas na Stock Car. Todo o cuidado agora do Nelsinho nos metros finais. Os últimos 3.835 metros. Uma diferença que foi aumentando em relação ao Ricardo Zonta. Na última volta, a diferença na casa de 2.2. E agora o Nelsinho Piquet vai se aproximando das últimas curvas. Vai se aproximando da terceira vitória na Stock Car. Sem dar chances ao Ricardo Zonta. Na estratégia de boxe, ganhando a liderança da prova. E depois não perdeu mais. Vem Nelsinho Piquet, assumindo a reta, para vencer pela terceira vez na Stock. Nelsinho Piquet, brilhando em Goiânia. Vence o carro